a eleição numa campanha que ficou conhecida como campanha Herbalife, porque era uma campanha feita basicamente por pessoas que viravam multiplicadores da ideia, que traíam novas pessoas que também multiplicavam a ideia. Foi uma campanha feita com reuniões de 5 em 5, de 10 em 10 pessoas. Foi uma campanha feita em cafés de Belo Horizonte, marcando reunião uma atrás da outra. Foi uma campanha feita com muito olho no olho, sola de sapato e engajamento de quem também queria fazer a diferença. Tal alcance de todo mundo que quer participar no que vem. Eu sei que tem pré-candidatos aqui que pretendem participar das próximas eleições e pretendem também fazer a diferença. Deu certo. Deu certo muito também, porque contamos com financiadores que ajudaram com a parte do dinheiro, que é fundamental, e que nos permitiu impulsionar conteúdo pela internet, chegar em mais de 500 municípios mineiros, ter votos em mais de 500 municípios mineiros, apesar de termos visitado apenas 8. Tive a honra e a alegria de ser eleito, e a oportunidade de sentar numa cadeira que não foi conquistada só com os meus votos, que foi conquistada com o esforço de todo um time, que foi o time do Novo nas eleições, com seus vários candidatos, com a própria legenda, com seus engajados filiados. Mas antes de ter a oportunidade... Opa! Pensei que havia mais um slide, desculpa. Antes de ter a oportunidade de sentar nessa cadeira, o trabalho já começou. E começou ainda na fase da transição, entre o Zema ter sido eleito em novembro, ele ter tomado posse em 1º de janeiro. Foram 2 meses de muito trabalho e 2 meses em que, ainda sem mandato e falando por um partido que não tinha um único deputado na legislatura anterior, não tinha uma única coligação com quem já estivesse lá dentro, a gente precisava dialogar com uma Assembleia para segurar pautas bomba de fim de mandato de Pimentel, a gente precisava dialogar com a Assembleia para começar a estabelecer contatos que levassem a formações de blocos, que levassem a formação de lideranças, que nos fossem confiáveis e nos permitissem fazer um governo de qualidade já a partir de janeiro. Em que pese eu ter sido menos votado dos eleitos do Novo, me coloquei à total disposição para, com muito trabalho e com uma dedicação absolutamente diária, tentar impactar, tentar fazer diferença. E tive a honra e a alegria de ter sido selecionado pelo próprio coordenador da transição, Matheus Simões, que hoje é pré-candidato do Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, para ser o interlocutor da transição com a Assembleia. Digamos que talvez foi minha estreia nesse universo político, tão cru que eu ainda não tinha nem tomado posse, não tinha mandato, mas já investido numa função de muita confiança, de muita importância, e que foi um grande aprendizado, além também de uma questão que eu acho que ajudou, pelo menos um pouquinho, para que o governo Zema, a partir de janeiro, já começasse fazendo diferença. E uma vez eleito, uma vez empossado, como fazer a diferença? E eu acho que essa é a mensagem principal que a gente tem que pensar de hoje. Como fazer a diferença? Comecei no básico, comecei naquilo que estava ao meu inteiro alcance. Comecei pensando como fazer a diferença no meu gabinete. E para fazer a diferença no gabinete, sabendo que o trabalho não é feito sozinho, era fundamental que eu formasse a melhor equipe possível para trabalhar no gabinete. E aqui entra talvez um dos nossos primeiros e mais importantes diferenciais. Processo seletivo para a formação da equipe. Não é a equipe das melhores pessoas que Guilherme conhece. A vida foi muito generosa comigo. Eu tive ótimas oportunidades, estudei em ótimos colégios, uma ótima faculdade, mas não é uma equipe das melhores pessoas que eu conheço. É uma equipe que foi selecionada no processo seletivo aberto, com participação para qualquer interessado, e que foi conduzida por uma empresa independente para garantir a imparcialidade, para garantir a isonomia. Tivemos ao todo 2.630 candidatos, concorrendo a pouquíssimas vagas. E vários estão aqui hoje. Pessoal, guerreiros aprovados no processo seletivo, levante a mão, por gentileza, estão aqui. Parabéns para vocês. Vocês são fundamentais para que a gente possa fazer duas coisas. A primeira delas, para que a gente possa absorver um volume monstruoso de trabalho, que eu pretendo falar aqui em algum momento. Mas a segunda delas,
para que a gente consiga fazer mais com menos. Porque dentre as diferenças, esse gabinete há de ser o gabinete mais econômico da Assembleia. A gente faz mais com menos. A gente economiza cada centavo do dinheiro do contribuinte. E não é porque estamos numa corridinha em torno disso, não. Não tem competição, tem respeito. Tem a consciência de que cada centavo que é despejado ali dentro saiu antes do bolso, do orçamento das famílias mineiras e que faz falta lá. A gente tem que tratar com respeito aqui. Então temos uma equipe enxuta, com menos de 1/3 do tamanho total que a Assembleia permite. Economizamos mais de 95% das verbas indenizatórias e antes mesmo de tomar posse, eu mesmo já abri mão de R$260 mil que a lei me dava direito a receber, mas que eu considero imoral porque trabalhadores brasileiros assalariados na CLT não têm os mesmos direitos, então isso não chama direito, chama privilégio. E privilégio, por mais que o dinheiro faça falta, né, Loirinha? Privilégio a gente jamais considera sequer colocar isso dentro da conta, colocar isso no bolso. Abrimos mão de R$260 mil e, como um todo, uma economia já consolidada de R$2.345.000 só do nosso gabinete, só nesse ano. Mas não adianta nada a gente também ficar falando só de economia, pessoal, porque dá para ser ainda mais econômico do que economizar 95% se não fizer nada. Porque se não for nem a Assembleia, se não aparecer nem para acender a luz, pô, dá para economizar 100%. Mas o ponto não é esse. O ponto é fazer mais com menos e é fazer muito. E essa equipe que eu falei, selecionada de maneira tão rigorosa, ajuda demais nesse sentido. Qual que é a atuação legislativa feita ao longo desse ano? Eu vou destacar algumas importantes conquistas que eu acho que valem muito, muito mesmo, a gente tomar como referência para ver que tem jeito de fazer diferença, mesmo sendo minoria. Eu sou hoje membro titular na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. É a porta de entrada de todo e qualquer projeto que passa pela Assembleia. Qualquer proposição legislativa, proposta de emenda à Constituição, proposta de resolução, tudo passa primeiro pela CCJ. E antes havia uma tradição na CCJ de que tudo se aprova. Quando não, de que nada se vota, perde prazo e vida que segue. Os projetos tinham continuidade e virava uma cascata de projetos de baixa qualidade, projetos que oneravam o governo, projetos que oneravam o futuro de Minas Gerais, porque faltava eventualmente a coragem de alguém falar: não, eu vou desagradar colegas, eu vou barrar o projeto de um colega, mas eu faço questão de dizer não. A CCJ tem 7 membros, eu sou só um lá. Mas com um trabalho sério, com um trabalho técnico, mostrando que a gente estava muito preocupado em fazer o trabalho bem feito e realmente analisar projeto por projeto, até aqueles que não são da minha relatoria, a gente conseguiu inverter essa lógica. Dos quantos projetos que a gente já relatou? De cerca de 450 projetos que caíram para a nossa relatoria, a gente deve ter conseguido dar andamento em quase metade disso, né? Mais de 200 projetos em um ano de atuação, estudados, analisados e muitas vezes emendados. E em cerca de metade deles a gente conseguiu barrar pela inconstitucionalidade, porque serviam como entraves à liberdade e ao crescimento do povo mineiro. Eu costumo brincar que na CCJ eu sou um zagueirão. Eu fico jogando na retranca, tentando evitar que a liberdade seja goleada num ambiente que ama uma nova lei, uma nova obrigação, que é o Poder Legislativo. Além disso, na CCJ a gente conseguiu criar uma tradição de que todo e qualquer projeto que venha a trazer novas despesas para o nosso já falido Estado tenha primeiro que ter uma análise de impacto orçamentário e financeiro, e isso ajuda demais a acabar com a cultura do almoço grátis, acabar com a cultura de que não tem importância, é só mais uma obrigação, o governo dá conta. É importante que alguém saiba que quando obriga a colocação, por exemplo, de câmeras em todos os asilos com transmissão em tempo real, ele possivelmente está abrindo mão da reforma de cerca de 200 escolas. É importante que a pessoa saiba disso e essa cultura a gente conseguiu trazer para a CCJ. Além disso, como atuação legislativa, eu tive também a alegria de ter um projeto de lei aprovado. Eu não quero apresentar muitos, mas o único que apresentei,
ele tramitou e foi aprovado. É um projeto que ele busca basicamente dar transparência nos critérios de concessões de incentivos fiscais e busca também que todo empresário e empreendedor mineiro tenha igualdade de oportunidades de acessar esses benefícios. Qual foi o truque, pessoal, para a gente conseguir fazer um projeto de um deputado de primeiro mandato, né, de um partido que não tinha tradição de alianças e um histórico político dentro da Assembleia, chegar à plenária e ser aprovado, ainda no primeiro semestre? Estratégia. Humildade. Qual foi a estratégia e qual foi a humildade? A humildade é não querer ser autor sozinho. A humildade é não querer falar esse filho é meu e de mais ninguém. A estratégia é dividir a autoria com o líder do bloco no qual está o presidente da Assembleia. Aí anda que é uma beleza. E assim o projeto tramitou e tivemos a aprovação. Além dessas questões sobre como que a gente pode impactar com pequenos projetos dentro das comissões, tem jeito da gente crescer ainda mais, tentar alcançar ainda mais parlamentares, para colocar a nossa pauta ainda mais em desenvolvimento. E quais são essas pautas que hoje eu quero defender e impulsionar no estado de Minas Gerais? Eu vou destacar 3. A primeira delas é para a gente ter mais liberdade nos transportes intermunicipais. Está ao nosso alcance. É fácil de fazer, em que pese haver grandes resistências políticas dos empresários donos das concessões de ônibus. Essa é uma primeira batalha, mais liberdade nos transportes intermunicipais. Segunda grande batalha, acabar com o monopólio público no mercado de vistoria veicular. Para mim é inadmissível que um policial treinado para fazer investigação criminal, que aposenta mais cedo pelo risco que a atividade dele tem de trocar tiro com bandido, que essa pessoa, na verdade, fique apenas fotografando placa de veículo e olhando se o pneu do carro está careca ou não. A ideia é tirar todas essas atividades da mão do poder público e passá-las para agentes privados, que vão poder levar para toda Minas Gerais e vão liberar nossos policiais para o combate à criminalidade, que é a função principal. Terceira pauta, e essa mais extensa, essa bem mais ampla, é a desburocratização do nosso estado. É simplificar Minas Gerais, fazer com que seja fácil viver aqui, investir aqui, produzir, gerar emprego e ter renda. Quando eu falo de que seja fácil viver aqui, é porque a burocracia nem sempre tem a ver só com questões econômicas. E aqui eu gosto sempre de citar um caso que eu vivi na pele. E eu vivi na pele quando estava fazendo um contrato de aluguel do apartamento que Digi e eu moramos, e que minha sogra, claro, é fiadora, Clara, já viúva, apresentou, né, junto com os documentos de registro do imóvel, etc., que permitia ela ser fiadora, apresentou a certidão de óbito do meu sogro. E não é que pediram a certidão atualizada com menos de 3 meses. Eu falei, caramba, Cristo levou só 3 dias. Às vezes por 3 meses ela fica muito desatualizada. 10. Olha que louco. Então é terrível. A burocracia está no dia a dia. A burocracia está em quem quer empreender no estado. A burocracia está em quem quer gerar renda. A gente gosta muito de falar dos números maravilhosos, né, de que o governo conseguiu atrair 50 bilhões em investimentos esse ano. Mas muito mais importante do que esse número, me parece, é a quantidade de investimentos que foram destravados aqui. De cidadãos mineiros que têm suas raízes, que têm sua vida fincada no nosso estado e que têm seus sonhos no papel, que têm sua realidade constantemente massacrada pelas exigências burocráticas do estado. É pensando principalmente em quem é pequeno que a pauta de desburocratização é tão importante. É pensando em quem é pequeno e não tem dinheiro para contratar advogados e contadores que vão ajudar a vencer a burocracia, que a pauta é tão importante. É importante porque vai permitir, por exemplo, e aqui eu vou falar novamente da Yara, que faz o melhor doce de leite do mundo na região de Entre Rios de Minas, que até hoje eu seja talvez uma das poucas pessoas aqui nessa sala que conhece o doce de leite da Yara. Isso é tristíssimo.
porque é um produto de qualidade que várias pessoas poderiam estar consumindo e se deleitando. É um produto que poderia estar gerando renda para ela e para toda a comunidade Entre Rios de Minas. E é um produto que poderia estar gerando tributos, renda para o Estado. E nada disso está acontecendo. Porque Yara não conseguiu vencer a burocracia, não conseguiu obter o selo fitossanitário e jamais conseguiu colocar seu doce de leite nas prateleiras dos supermercados. A burocracia venceu a Yara. Assim como a burocracia venceu, está vencendo ainda a Rafaela, que é nossa amiga da Liginha, da Bárbara, minha, e que faz excelentes marmitas fitness, né? Que é também na moda, né? Marmita fitness. E ela faz uma excelente marmita fitness. Para quem tiver interesse, @Rafite no Instagram. Mas ela faz isso na cozinha da casa dela. E ela chegou no limite da produção que a cozinha da casa dela consegue suportar com ela trabalhando sozinha. Ela precisava continuar na cozinha da casa dela, mas com uma ajuda. Alguém que pudesse ajudar no mise en place, por exemplo. E ela não pôde fazer isso. Ela não pôde porque ela não tem o CNPJ, ela não tem o CNPJ porque ela não tem o alvará. Porque a prefeitura considerou que, aliás, a vigilância sanitária considera que a cozinha dela não é segura para o preparo de alimentos. Mas não é a cozinha dela que está lá no prédio, que tem o apídice dizendo que ela pode preparar ali os alimentos para a família dela, mostrando que a burocracia, na verdade, não está muito preocupada com a segurança do cidadão ao consumir seus produtos, não. Ela está preocupada é que o cidadão possa ganhar dinheiro. Ou melhor, está preocupada em impedir que o cidadão possa ganhar dinheiro para criar barreiras de entrada para aquelas pessoas que têm como foco agradar o fiscal, ao invés de agradar o consumidor. E é isso que a gente quer combater no Estado. E eu sei que eu não vou dar conta sozinho, porque são muitos interesses em conflito. É muita gente de muito setor que ama a regrinha da burocracia, porque garante, de uma maneira ou de outra, os interesses de quem eles representam. E foi por isso que eu decidi juntar forças para o combate à burocracia, indo muito além do meu gabinete, indo muito além do espaço limitado de uma comissão. E aí idealizei, e hoje sou coordenador geral da Frente Parlamentar pela Desburocratização. A Frente Parlamentar... A Frente Parlamentar pela Desburocratização, ela conta com 41 deputados, provenientes de todos os 4 blocos da Assembleia. Tem deputado de oposição, tem deputado dos blocos de independência, tem deputado do bloco de governo, tem até deputado dono de cartório que está na frente pela desburocratização, e acreditem, ele trabalha pra caramba. O cara está realmente motivado a acabar com a burocracia em Minas Gerais. E assim, procurando pessoas interessadas em ajudar na pauta e que podem contribuir da maneira que tiver ao alcance delas, ainda que trabalhando um pouquinho menos, ainda que o trator de trabalho dessa frente seja mesmo o meu gabinete, e aqui faço uma ressalva, também o da Laura Serrano, que trabalha muito pela frente, a gente conseguiu compilar, ouvindo a sociedade, isso talvez o mais importante, sem ter a pretensão de dentro dos nossos gabinetes termos resposta para tudo, a gente ouvindo a sociedade, indo até as entidades empresariais, indo até o empreendedor, o microempreendedor, empresários do setor de tecnologia, junta comercial, órgãos do governo, a gente conseguiu formular um primeiro caderno de sugestões, que é esse que a gente está aqui na foto fazendo a entrega para o governador, com 117 sugestões de simplificação para Minas Gerais. Isso foi só o primeiro semestre de trabalho. Eu tenho certeza que vem muito mais. A gente, nesse próximo ano, no segundo ano de trabalho, a gente vai trabalhar muito mais para fazer um segundo, um terceiro caderno de sugestões e assim em diante, até o término desse mandato, onde a gente espera deixar como legado uma Minas Gerais mais simples e, principalmente, uma Minas Gerais mais próspera e mais amigável para quem quer gerar emprego, empreender, por renda e crescimento de volta no nosso estado. Além de toda essa atuação que a gente faz dentro da Assembleia, há o desejo de que a política seja transformadora, e transformadora para a sociedade. Esse foi um foco do mandato desde o seu primeiro dia, de que a nossa atuação não fosse simplesmente uma atuação de bastidores, não fosse simplesmente uma atuação de articulação, não fosse uma atuação entre poderosos, mas que fosse uma política transformadora para a sociedade.
de certa maneira, é encarar o exemplo do Matheus Simões, que como vereador em Belo Horizonte, solitário vereador em Belo Horizonte, mostrou que era possível ter uma atuação inspiradora e admirável. Uma atuação que me fizesse acreditar que política também era lugar de gente de bem. E aí foi por essa razão que logo de início de mandato, logo na época daquele processo seletivo que a gente falou lá, de montar a equipe, etc., já veio a preocupação de levar a boa prática política, não apenas para dentro da Assembleia, mas também para fora dos gabinetes, para fora da própria Assembleia, espalhando para toda Minas Gerais. E encontrei um grande parceiro nisso, que é o Thiago Mitrô, deputado federal, que abraçou a mesma ideia e juntos desenvolvemos vários projetos para fazer com que a transformação pudesse chegar em cada canto de Minas Gerais. Criamos o programa Liberta Minas. Todo mundo aqui conhece o que é emenda parlamentar, gente, ou não? Conhece? Ou seja, emenda parlamentar é um pedacinho do orçamento que, ao invés de ser debatido coletivamente, ele é designado na canetada do deputado, para onde ele quer, sem debater com ninguém. O que Thiago e eu percebemos é que esse sistema de emenda na base da canetada deixa muita gente de fora. Deixa de fora a cidade que, eventualmente, o candidato dela não foi eleito. Deixa de fora a cidade, que é muito pequenininha para qualquer um se considerar candidato de lá. Deixa de fora uma infinidade de cidades que podem ter tido qualquer problema com o mandatário local. Deixa de fora uma infinidade de mineiros, gente como a gente, que merece a mesma atenção que todo mundo e que tem problemas graves para serem resolvidos. Então, ao invés da gente destinar esse dinheiro, pensando onde que a gente foi bem votado, onde que a gente tem apoio, onde que prometeram apoio para a gente decidiu abrir um edital público de projetos para todo e qualquer interessado poder inscrever e dizer que problema que quer resolver, de que maneira, quanto custa, quantas pessoas vão ser beneficiadas. Isso é maravilhoso. Obrigado, irmão. E é assim, fazendo... E esses projetos que chegaram aos montes, que chegaram muito com a ajuda dos embaixadores que espalharam isso em todo o estado, somaram 1.973 projetos. É talvez um dos melhores diagnósticos que a gente tem dos problemas de Minas Gerais, vindos de 357 municípios diferentes, e foram avaliados por um comitê técnico, que levou em consideração o impacto, a sustentabilidade, a capacidade de realmente resolver o problema e o custo-benefício. O dinheiro vai para quem é o melhor projeto. Tanto faz se me apoia, tanto faz se apoia um cara da oposição, tanto faz qualquer coisa, porque o nosso compromisso é com aquele cidadão que vai ter o problema resolvido. E é dessa maneira que a gente quer não apenas destinar o dinheiro de forma técnica, mas estimular prefeitos a trabalharem melhor. Por quê? Porque hoje, na penúria que vivem as prefeituras, o prefeito assume com o pires na mão e um olhar para Brasília e um olhar para a Assembleia, buscando dinheiro para enfrentar as necessidades de dia a dia. Com o edital de emendas Liberta Minas, a gente quer que o prefeito tenha uma chance de obter essa verba trocando o pires pelo projeto, trocando o olhar para a Assembleia para olhar para os problemas da sua cidade, da sua população. A gente conseguiu que 1.973 pessoas diferentes fizessem isso já no primeiro ano de projeto. Eu tenho muita curiosidade de saber de que tamanho isso vai ficar até o final dos nossos mandatos. Eu tenho certeza que não vai ter prefeito que, pelo menos por um momento, vai deixar de olhar para os problemas da sua cidade para concorrer à verba, porque ela é expressiva, porque é real a possibilidade de conquistá-la e depende do trabalho dele. Então, que eles comecem a trabalhar melhor. E queremos também, por fim, estimular que vereadores em toda Minas Gerais adotem melhores práticas na gestão de seus gabinetes, na gestão dos seus mandatos. Mas esse projeto ainda está por vir. Ele é para 2021. É um projeto para que a gente consiga que vereadores eleitos por outros partidos, por outras legendas, venham a assinar os mesmos termos de compromisso que Thiago e eu tivemos que assinar para sermos mandatários do novo, nos comprometendo, portanto, a abrir mão de privilégio, a serem econômicos nos seus mandatos, a votarem realmente de acordo com os interesses da população, a fiscalizarem de verdade seus governos e a agirem com honestidade. Essa é a maneira que a gente quer espalhar uma boa política para fora dos nossos gabinetes, para toda a sociedade, que a gente quer formar boas lideranças em Minas Gerais. Agora, para que fazer tudo isso? A gente faz tudo isso, tem um trabalho do cão,
Eu costumo brincar que a Assembleia devia me dar uma cópia da chave da porta, porque está ficando comum eu sair de lá quando a Assembleia já trancou. E isso que normalmente eu nem sou o último a sair do meu gabinete, o último é o Thiago. Que a gente já brinca que dorme por lá, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente quer melhorar a vida das pessoas. E hoje eu tenho certeza que em Minas Gerais, a melhor maneira da gente melhorar a vida das pessoas, é através do sucesso do governo Zema. É ajudando esse governo a dar certo. Nada vai impactar mais na população mineira do que ajudar esse governo a dar certo. E é por isso que a maior parte do meu tempo eu dedico para a coisa que talvez mais me enche de orgulho e me dá prazer de fazer, que é a função de ser vice-líder desse governo na Assembleia. Que é a função de ter sido escolhido pelo próprio governador para representá-lo lá dentro e ajudar na articulação, na conversa com os outros deputados, a ajudar esse governo a atingir seus resultados. E eu digo para vocês, dá um trabalho animal. E quero citar alguns pequenos exemplos de coisas que a gente vê que fazem diferença. O primeiro deles é a reforma administrativa do Estado. Fui designado relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça e, a pedido do governo, tive que arcar com um constrangimento que me matou de vergonha, que foi perder o prazo para entregar meu relatório, porque a gente não queria que esse projeto caminhasse para outras comissões onde a gente perderia o total controle de tudo quanto é emenda que poderia ser apresentado. A ideia seria ficar com o projeto na mão até a hora dele ir a plenário, para que a gente tivesse o máximo controle possível de quem queria apresentar qual emenda, quem queria fazer qual alteração e poder negociar com quem se apresentasse de antemão. Foram ao todo mais de 50 deputados que a gente teve a oportunidade de reunir, conversar pessoalmente, também junto com o governo. Foram cerca de 200 emendas apresentadas. Um relatório que, para minha tristeza, nunca chegou a ser votado na própria comissão, mas que serviu para a gente fazer um mapa muito concreto de quais eram as ameaças, de quais eram os principais riscos que a gente tinha na tramitação da reforma administrativa, de gente que não gostaria de ver o Estado ser enxugado da maneira como o governador pretendia fazer. Perdi o prazo, morri de vergonha, mas a reforma passou preservando aspectos essenciais e inclusive afastando alguns pequenos esqueletos que estavam escondidos dentro do armário de última hora. Pesas criam problemas para o governo e para o Estado. Então, hoje, pegamos um jabuti, uma possibilidade do Estado, do governo do Estado, perder a gestão sobre 600 milhões de reais. E na semana passada, numa atuação quase que relâmpago, de última hora, porque não é de uma comissão que eu faço parte, não é de uma pauta que eu acompanho de perto, que é o Conselho Estadual de Educação, mas fui solicitado, fui demandado por uma candidata ao Conselho que é alinhada ao Novo, que tem os valores do nosso partido, para que ajudasse na composição da comissão que vai fazer a sabatina dos inscritos. Corri atrás de membro por membro da comissão, dos 5, 2 deles alinhados a gente sequer sabiam que eram indicados para compor a comissão. Eles não iam estar presentes. E sem esses 2 membros alinhados a gente, presentes à comissão, ela seria dominada por Beatriz Cerqueira, presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, do PT, herdeira do Rogério Correia. Foi uma atuação de última hora, mas uma atuação efetiva que apenas pela possibilidade de ser vice-líder de governo eu tenho condição de fazer. Então eu tenho muito orgulho dessa função, ela faz com que o meu dia a dia seja bastante imprevisível, mas ainda assim um dia a dia que eu faço com a maior alegria, porque não há nada mais importante para Minas Gerais do que fazer o governo Zema dar certo, e está dando certo. Está dando muito certo.